Dia 8 de maio, São Pedro de Tarentais. Nasceu na Diocese de Viena no ano de 1102, de pais de condição média, mas de virtude eminente, que, após haverem educado os filhos, se dedicaram inteiramente às esmolas e à hospitalidade, praticando particularmente a vida eremítica, sob a direção dos cartuchos e dos monges cistercienses de Bonnevalks. O irmão primogênito de Pedro, chamado Lamberto, foi destinado à igreja e aos estudos. Ele, por sua vez, destinava-se a outra profissão, mas não deixou de estudar por emulação de seu irmão e por natural inclinação, de sorte que fez, em pouco tempo, grandes progressos. Ambos os irmãos tornaram-se clérigos. Pedro, chegando à idade de tomar estado, abraçou a vida monástica em Bonnevalks. Com o tempo, toda a família lhe seguiu o exemplo. O pai e 2 irmãos escolheram o mesmo mosteiro de Bonnevalks para o seu recolhimento. A mãe e a irmã entraram para os cistercienses que residiam na vizinhança. Havia 1 ano que Pedro tinha vestido o hábito monástico, quando 17 pessoas da mais alta categoria foram pedir ao abade de Bonnevalks as recebesse em sua comunidade. Entre elas estava Amadeu, parente próximo do imperador Conrado III. Fizeram todas profissão, após as provas ordinárias, mas Amadeu, a conselho de pessoas prudentes e virtuosas, retirou-se depois para Clugny, e ali passou algum tempo para velar pela educação do filho, que estudava na escola da abadia. De volta a Bonnevalks, pediu a graça de ser empregado nos mais humildes misteres da casa. O abade atendeu ao pedido a fim de proporcionar-lhe oportunidade de praticar a humildade e a penitência. O conde de Albion, seu tio, indo vê-lo um dia, encontrou-o suado, ocupado em limpar os sapatos dos monges e tão profundamente mergulhado na prece que nem lhe notou a presença. A comparação que fez instintivamente desse espetáculo com o estado que o sobrinho apresentava no século tomou-se da mais viva emoção. Deixou Bonnevalks penetrado de admiração e tornou público na corte o prodígio de humildade que se lhe oferecera nos olhos. Amadeu fundou 4 mosteiros de sua ordem, entre os quais se conta o de Tamiés, na diocese de Tarentais. Fez nomear primeiro abade Pedro, seu amigo íntimo, que não havia ainda completado 30 anos. Enquanto construía esses mosteiros, misturava-se com os obreiros e com eles trabalhava. Morreu em Bonnevalks em odor de santidade no ano de 1140. O filho, chamado também Amadeu, a quem havia feito educar em piedade e com tantos cuidados, passou alguns anos na corte do imperador. Tomou em seguida o hábito em Carvaux, sob São Bernardo, e morreu bispo de Lausanne. Os religiosos de Tamiés viviam como anjos terrestres, constantemente unidos a Deus pelo fervor de suas orações. Pedro, com o auxílio de Amadeu III, conde de Saboia e de Maurienne, que o chamava frequentemente para aconselhá-lo, fundou no mosteiro um hospital para os estrangeiros e os pobres doentes, e tinha prazer em servi-los pessoalmente. Vaga a sede de Tarentais, o santo abade de Tamiés foi eleito em 1142 arcebispo. Outro Pedro, da ordem dos cistercienses e abade de Ferté, já havia ocupado essa sede, de 1124 a 1132, e morrera em odor de santidade. Depois a igreja fora invadida e ocupada durante 6 anos por um tal Hidrael, o qual destruiu todo o bem que o predecessor havia feito, tanto espiritual como temporalmente. O indigno arcebispo, deposto pela autoridade do Papa, foi substituído pelo abade de Tamiés, eleito unanimemente.
unanimamente. Como não quisesse aceder à eleição, o clero de Tarentais convocou o capítulo geral dos cistercienses. O abade Pedro, encontrando-se lá como os outros, não mais pôde resistir à autoridade de toda a ordem, e principalmente de São Bernardo, pelo qual nutrira sempre um respeito singular. Pôs-se, pois, à disposição do clero que o solicitava, e foi ordenado arcebispo de Tarentais. Governou essa igreja durante 33 anos. Pedro não alterou a maneira de viver no episcopado. As vestes eram pobres e se lhe davam melhores. Cedias em esmola. Cedia-as em esmola. A alimentação consistia em pão preto e legumes, da mesma marmita que se servia aos pobres. Recitava em orações secretas o longo ofício do mosteiro, do qual se afligia estar privado, e supria o trabalho manual mediante a fadiga das viagens e das funções episcopais, dando algumas vezes confirmação desde a manhã até a tarde. Pregava assiduamente, mas deixava aos outros os sermões estudados para ouvintes mais delicados e empenhava-se em instruir os simples, em consolar, exortar, repreender e intimidar os pecadores. Encontrou em sua igreja um clero composto de nobres, mas pouco regrados, e que faziam o serviço negligentemente. Tão bem se ouve que, sem grande escândalo, colocou no lugar cônegos regulares, a quem instruía e governava como filhos, assistindo com eles ao coro, ao claustro, ao capítulo. Deu-lhes rendimento suficiente e não lhes permitiu aumentar os estipêndios com os dízimos e outros bens usurpados arrancados dos senhores, seja pelo temor das censuras eclesiásticas, seja a preço de dinheiro. Muniu as igrejas de móveis e ornamentos necessários e agiu de maneira que, não obstante a pobreza do país, quase nenhuma capela de sua diocese ficasse privada de um cálice de prata. Reconstruiu as casas e as celas do clero, mas de molde que, sem despertar admiração, fossem cômodos e agradáveis. O maior cuidado do santo prelado dirigia-se aos pobres e doentes. Sua casa era um hospital, principalmente nos 3 últimos meses antes da colheita, quando os víveres faltavam, sobretudo nas montanhas. Nas visitas prevenia as necessidades sem esperar que lhe solicitassem. 2 vezes, passando os Alpes, arrancou a túnica para cobrir pobres mulheres que morriam de frio, expondo-se a morrer ele próprio, não ficando senão com o cilício e o capuz. Numa só viagem, despendeu 2.000 moedas de prata. Milagres sem conta lhe acompanhavam a caridade. Acorriam de todas as partes para pedir-lhe remédios do corpo e da alma, para obter o favor de tocá-lo, de receber-lhe a bênção. Um dia, negócios o retinham havia mais de 1 mês no mosteiro de Santo Eugênio, antigamente São Cláudio. Jura curou tantos doentes que acorreu uma multidão incrível, a qual parecia haver jurado a sua perda, tanto se assodavam em vê-lo e ouvi-lo. Para impedir fosse sufocado pela mole humana, não encontraram senão este meio. Subiu a uma torre da igreja, para onde iam dar 2 escadas. Em cima assentou-se sobre uma cadeira, rodeada de uma forte balaustrada. Os peregrinos, os enfermos, subiam por uma das escadas, recebiam a bênção, a imposição de mãos e os conselhos, e desciam pela outra escada, sem se estorvarem mutuamente. Lá resistiu a vista a tantos cegos
Restituiu a vista a tantos cegos, o ouvido a tantos surdos, a palavra a tantos mudos, a saúde a tantos enfermos ou doentes de toda sorte, que seria difícil enumerá-los ou escrevê-los. São estas as palavras de seu biógrafo, que relata os fatos por havê-los presenciado ou ouvido de testemunhas oculares. Estava ainda no mosteiro de São Cláudio quando ali chegaram de Lausanne 3 homens, para agradecer-lhe o haver-lhes rompido as algemas. Estavam os 3 a ferros no calabouço, quando todos começaram a falar na cidade dos milagres do santo arcebispo de Tarentais. Os prisioneiros, caindo em si e convertendo-se, puseram-se a invocar-lhe o nome. Um dia, em pleno meio-dia, os guardas jogavam dados diante da porta da masmorra. Os prisioneiros deploram sua miséria e invocam o santo pontífice. Subitamente ele aparece, rompe as cadeias, estende-lhes as mãos, abre a porta e ordena-lhes que o sigam. Eles o seguem, passam sobre as tábuas em que jogavam os guardas, sem serem percebidos, e não viram desaparecer o libertador, senão quando estavam em lugar seguro. Imediatamente fazem o voto de não comer nem beber até o encontrarem pessoalmente, para relatar as grandes maravilhas de Deus. Era o que levava os 3 homens a São Cláudio. Sendo esse lugar muito estéril e a vinda de viveres precária, o santo homem, tomado de pena pela grande multidão, fazia vir provisões da sua casa e de sua diocese. Ora, aconteceu que um sábado o mau tempo impediu a chegada de víveres. Todavia havia lá milhares de peregrinos e de pobres. Os víveres se reduziam a um presunto e uma pequena quantidade de ervilhas. Havia com que encher uma boa panela. Mas que era isso para tanta gente? O santo ordenou fizessem o que estivesse ao alcance e distribuíssem o que havia, uma vez que não havia meio de arranjar mais. De manhã, tendo já mandado cozer tudo, fizeram entrar no pátio o número de pobres a quem pensava-se aquilo poderia ser suficiente. Satisfeitos estes, como ainda houvesse do que comer, fizeram entrar outros, e assim sucessivamente até ao fim do dia, quando a alimentação faltou, bem como os pobres. Aflito e estupefato da veneração que lhe granjeava a multidão de seus milagres, o santo pontífice retirou-se da cidade episcopal secretamente e de noite com um só companheiro, por envios, caminhos e lugares inacessíveis, e após haver mudado várias vezes de guias para melhor despistar os seguidores, chegou sozinho ao mosteiro dos cistercienses na Alemanha, onde era desconhecido, não entendia a língua e não lograva fazer-se entender. Foi recebido como simples monge e gozou durante algum tempo do repouso que desejava. Os domésticos e o povo, não sabendo o que acontecera, estavam em extrema aflição, procuravam-no por toda parte, sem descobrir qualquer vestígio. Enfim, entre os que o procuravam em todos os lugares, um jovem que ele havia educado desde a infância chega ao mosteiro onde se achava oculto. No momento em que os irmãos vão ao trabalho, examina um após outro, reconhece-o, agarra-o imediatamente e dá um grande grito. Todos os religiosos se admiram, mas quando lhe ouviram o nome, a comunidade inteira se lhe atira aos pés e lhe pede perdão por não lhe ter prestado as honras devidas. Todos derramavam lágrimas e lhe louvavam a obediência e humildade, mas ele chorava mais do que os outros, por lhe ter sido arrebatado o gozo das doçuras do recolhimento. A notícia dessa maravilha se alastrou em todo o país, por toda parte, torna-se público que haviam descoberto o profeta poderoso na obra e na palavra. O afluxo de povo foi mais considerável e mais afoito do que nunca. Impossível é, sobretudo, descrever os transportes de alegria com que o reviram na diocese.
À sua volta, extinguiu inimizades inveteradas e implacáveis, reconciliou senhores e terminou guerras que levavam o país à ruína. Obrou ainda milagres sem conta. O cisma do imperador Frederico Barbarroja havia estourado, e como se encontrasse nas terras do império, foi quase o único bispo que resistiu abertamente aos cismáticos e permaneceu calmamente em sua igreja. Conduziu mesmo grande número à unidade católica, dirigindo-se às províncias vizinhas e pregando com grande desassombro. O imperador respeitava-o quanto perseguisse cruelmente os outros católicos, e como os cismáticos por isso o censurassem, dizendo-lhe que era provocar a ruína de sua própria causa, honrar um homem que a combatia, que os considerava heréticos e os feria com o anátema. Ele lhes respondeu: se eu resistir aos homens que o merecem, quereis também que me oponha a Deus? Herberto, arcebispo de Besançon, era, nesses tempos, o mais ardente dos cismáticos. Vindo o imperador a essa cidade, o arcebispo ali foi encontrar, exortando-o que desistisse de perseguir os católicos, particularmente os religiosos, e, com o povo da cidade e dos arredores, vinha em massa honrar o santo prelado. Ele pediu-lhes que orassem juntos para que Deus convertesse o arcebispo Herberto, ou que dele livrasse a igreja. O povo orou e Herberto morreu 4 ou 5 dias após. Informado o Papa Alexandre do zelo com que o santo arcebispo de Tarentais se havia declarado contra os cismáticos, mandou chamá-lo. Pedro, dirigindo-se até o Papa, consolava os católicos na Toscana e o resto da Itália, como já havia feito na Borgonha e na Lorena, confundindo por toda parte os cismáticos e pregando publicamente contra eles nas próprias cidades onde os bispos eram cismáticos, porque era ouvido pelo povo com uma devoção maravilhosa e corroborava os discursos com milagres. O Papa rendeu-lhe maiores honras do que a qualquer outro, e não houve depois bispo tão admirado, tão respeitado, tão querido da Igreja Romana, que ninguém nessa corte esperasse liberalidades dele. Elas não se destinavam senão aos pobres. Certo senhor o atacou no seu regresso, querendo apoderar-se dos 5 cavalos que tinha e de sua pequena equipagem. Quando lhe corria ao encalço, o cavalo tombou e partiu a perna. O incidente fez cair o cavaleiro em si, seguiu o santo prelado, atirou-se-lhe aos pés e pediu-lhe perdão, atribuindo à sua bondade o não ter perecido pessoalmente em lugar de seu cavalo. Todavia, Pedro continuava a praticar as mais elevadas virtudes e a operar grandes milagres. Quanto mais procurava fugir ao mundo, mais o mundo o amava e venerava. Essa afeição universal o enchia de temor. Lembrava-se desta palavra do Salvador: se fordes do mundo, o mundo vos amará como se a ele pertencesseis. Deliberava então com os homens mais perfeitos se não devia vender os poucos cavalos que possuía para ter com que melhor assistir os pobres. Henrique, abade de Altcombe, depois de Clairvaux, e enfim, cardeal arcebispo da Albânia, consultado a tal respeito, respondeu ao santo arcebispo que ele poderia bem fazer suas visitas pela extensão da província, mas que lhe seria impossível empreender viagens mais longas, das quais não se poderia furtar. A deliberação prosseguia ainda, quando chegou um correio do Papa Alexandre com ordens expressas ao santo arcebispo de ir imediatamente para a França trabalhar para a reconciliação dos 2 reis e da Inglaterra, cuja desunião tantos males causava: a morte de homens, a desolação do país, a ruína das igrejas. Pedro, do qual uma das virtudes era obedecer sempre e em tudo à autoridade apostólica, partiu imediatamente para a França, acompanhado do abade dos cistercienses,
Chegado em Pruli, na diocese de Sens, foi retido por uma enfermidade durante um mês, restituindo, todavia, a saúde a diversos enfermos. Como a gente acorresse de todas as partes, o santo advertiu os religiosos do mosteiro que não se inquietassem com a distribuição de víveres, visto que o Senhor abençoaria os celeiros. E, de fato, os religiosos testemunharam depois que, conquanto se fizesse menos pão do que anteriormente, era o suficiente para toda a multidão. Um cavaleiro, vendo toda a gente acorrer ao santo pontífice, ali foi pessoalmente com o filho cego, antes de chegar a Pruli. Já o filho haviam encontrado um homem que trazia um pão abençoado pelo santo homem. O cavaleiro, animado pela fé, pediu um pouco de miolo. Dele fez um colírio que colocou sobre os olhos do filho, o qual imediatamente recuperou a vista. Foram então os dois a Pruli, não para pedir ao santo a cura, mas para agradecer-lhe. Em Corbeil, São Pedro de Tarentais foi alojado no palácio do rei, segundo as ordens do príncipe. O comandante do palácio tinha uma filha de 5 anos, entrevada de nascença. O santo a curou com orações e imposição das mãos. Em Chalmonte, em Vexin, encontrou o rei Luís e o jovem rei da Inglaterra, Henrique, seu genro. Este último acorreu ao santo prelado e, em o vendo, desceu do cavalo, correu a abraçar-lhe os pés e, não obstante a resistência, tirou-lhe a capa ou manto, do qual muitos já haviam cortado pedaços. E, como os monges que acompanhavam o arcebispo perguntassem ao jovem príncipe o que pretendia fazer com o velho hábito em seu tesouro. Diferentemente falarieis, replicou, se soubesseis quantos doentes foram curados com o seu cinto que recebi em anos passados. O santo prelado muitos milagres operou desde a chegada, entre outros o seguinte. Um dia em que tratava familiarmente da paz com os 2 reis e o conde de Flandres, viu uma pobre mulher que fazia esforços para chegar até ele e que os oficiais do rei repeliam. Fê-la aproximar-se com um filho de 12 anos, cego desde os 7. Pegando os cabelos do menino e acariciando-os com bondade, perguntou-lhe o que queria. Senhor, disse-lhe que eu veja. O santo colocou-lhe na mão uma moeda e, molhando os dedos de saliva, fez-lhe o sinal da cruz sobre os olhos e sobre a cabeça. Depois orou algum tempo. Os 2 reis e os outros o olhavam e se perguntavam se o fazia seriamente. O menino começou a ver e a olhar para a moeda que segurava, bem como para os homens. De súbito gritou, eu vejo minha mãe, eu vejo. Vejo os homens e tudo o que está aqui. A pobre mãe voltou-se para o bispo como se fosse um altar, pôs-se de joelhos, estendeu as mãos e levantou os olhos para o céu, orando ardentemente. O rei da França deteve-se em examinar o milagre e, havendo reconhecido a verdade, pôs-se de joelhos diante do menino, no qual adorava o poder de Deus, beijou-lhe a cabeça e os olhos e pôs-lhe nas mãos a oferenda. Na quarta-feira de cinzas, que nesse ano de 1174 caiu em 6 de fevereiro, os 2 reis dirigiram-se ao mosteiro de Mortemer, da Ordem dos Cistercienses, na floresta de Lyons, na Normandia. O santo arcebispo ali oficiou e deu as cinzas aos 2 reis, curou um cavaleiro que desde muito tempo havia perdido uns dos olhos por ferimento. Outros milagres ainda operou em Gisors, na abadia de Lierre e em Autrebuiere. Mas foi somente esse o fruto de sua viagem e não teve êxito na negociação de que o Papa o havia incumbido. Ao regressar, caiu doente e foi obrigado a abrigar-se no mosteiro de Bellevaux, na diocese de Besançon. Ali morreu no dia da exaltação da Santa Cruz, em 14 de setembro do mesmo ano de 1174, e foi enterrado no 3º dia, por Evrade, arcebispo de Besançon, acompanhado de muitos abades. Havia vivido 73 anos. Ocupou durante 33 anos a sede de Tarentais. A igreja honra-lhe a memória no dia 8 de maio. Sua biografia
foi elaborada de acordo com ordens do Papa pelo abade Goffredo de Altcombe, testemunha ocular.